nós vamos dar continuidade hoje aos números reais, tá? Ao conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais tem as 4 operações, né? Essencialmente tem o quê? Adição, multiplicação, tá? Elas são todas construídas. Se você vai pela construção geométrica dos números reais, como eu fiz, as operações, elas também se constroem geometricamente, tá? Adição, subtração, vocês podem ver nas notas. Eu quero ressaltar aqui que valem todas as propriedades. Quais são as propriedades? Fechamento, adição, multiplicação, propriedade comutativa, para adição, multiplicação, associativa, para adição, multiplicação, elemento neutro da adição, da multiplicação, 0 da adição, 1 da multiplicação, a propriedade distributiva, tá? A propriedade que diz que se o produto de 2 números é 0, então um deles é quanto? 0, tá certo? Zero tem todas essas, elemento simétrico, inverso multiplicativo, para x diferente de 0, e assim por diante, tá? Todas as propriedades que valem nos naturais, valem nos inteiros, e quando chego nos inteiros, eu tenho algumas mais. Dos inteiros, elas valem quando eu estendo as operações para os racionais, e valem algumas mais. E as mesmas dos racionais valem para os números reais, tá certo? As propriedades, você já sabe, né? São todas as que eu falei, associativa, comutativa, a integridade é essa, né? Se o produto de 2 números é 0, um deles é 0. Isso é fundamental para a resolução de equações. Mas eu quero ressaltar aqui o seguinte, não vou nem colocar com a pompa de proposição, vou lá colocar direto como uma sequência de implicações, que é o seguinte, ó. Se x, y, z pertence aos reais e x é maior do que y, tá? E x é maior do que y, então, qual é a conclusão? X menos y é o quê? Positivo. Ok? Tá certo? Daí, x menos y mais o quê? Z menos z também é o quê? Positivo. Porque isso aqui, quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá? Z menos z é 0. Z menos z é 0. Né? Ou seja, x menos x mais z menos o quê? Y mais z é positivo. Logo, qual é a conclusão que eu tenho? Qual é? X mais z é maior do que y mais z. E é evidente que se vale isso, ou seja, se você soma dois números, soma o mesmo número real a uma desigualdade, a desigualdade permanece. É isso que está dizendo essa sequência de implicações aqui. Você pega uma desigualdade de 2 números reais, soma aos 2 termos o mesmo número real, a desigualdade permanece. Ela não se altera. E é evidente que vale o cancelamento, porque se você tem aqui, é evidente que se você tem essa desigualdade, vale essa. Por quê? Porque partindo dessa, como é que você faz? Soma menos z. O cancelamento é porque você vai somar menos z a ambos os lados. E você cai aqui. Então, na realidade, isso é um se somente se. Esta implicação, ela já dá automaticamente a volta. Tá? É uma equivalência. É uma equivalência. X é maior do que y, se somente se, isso aqui é maior do que isso. E vale também o seguinte, ó. Se x, y e z são reais, x é maior do que y,
e z é positivo, então x menos y é positivo. Logo, x menos y vezes z é o quê? X menos y vezes z é o quê? O z é positivo. Multiplicado por x menos y, que é positivo, isso aqui é o quê? Positivo. Conclusão lógica. Ou seja, propriedade distributiva, né? Você vai ficar com o quê? Com xz menos yz positivo. Tá? Portanto, qual é a conclusão que você tem? Xz é maior do que yz. Isto é, numa desigualdade, se eu multiplico ambos os termos por um número positivo, o que é que ocorre? A desigualdade se mantém. Tá bom? A desigualdade se mantém. Ela não inverte. Agora, se o número for negativo, tá? Se o número for negativo, vou apagar aqui, ó. Se aqui for menor do que zero, eu chego aqui, claro, por causa disso, mas na hora que eu multiplico, eu vou multiplicar um positivo por um negativo. Isso vai dar o quê? Negativo. E daí eu tenho isso. E, portanto, eu vou ter isso. Quer dizer o quê? Se eu, numa desigualdade, multiplico os dois lados da desigualdade por um número negativo, o que acontece com a desigualdade? Inverte. Tá certo? Tá bom? Tá bom? Então, você tem isso, tem o anterior. Vamos voltar para o anterior. Positivo. Positivo. Aqui é o quê? Positivo. Aqui é o quê? Positivo. E aqui é o quê? Positivo. Entendeu? Então, multiplicando por um positivo, a desigualdade permanece. Multiplicar. Isso é fundamental para isso aqui que eu vou observar. Ó. Se x e y são dois números reais e o zero é menor que o x, que por sua vez é menor que o y, tá? Então, qual é a conclusão? Primeira coisa, os dois são positivos, não são? Então, o produto dos dois é o quê? Positivos. Logo, se eu pegar o inverso do produto, é o quê? Hã? É o quê? A divisão. O inverso do produto vai ser o quê? Então, desculpe, né? Eu falei uma coisa e escrevi outra, não foi? Foi que eu escrevi, o que foi que eu falei aqui? Se os dois são positivos, qual é a conclusão? O produto é positivo. E eu falei uma coisa e escrevi outra. Logo, o que acontece com o inverso do produto? Não. Se o produto é positivo, o inverso? Não. Não. O produto é positivo. É essa a conclusão. Se eles são maiores do que 1, o inverso está entre 0 e 1. Se o produto é maior do que... Se o número é maior do que 1, melhor dizendo, apaga aí. Tá? Se o número é maior do que 1, o seu inverso está entre 0 e 1. Se o número está entre 0 e 1, o seu inverso é maior do que 1. Isso é consequência daqui, ó. Consequência daqui, ó. Ó, 0 menor do que x, menor do que y. É isso que eu estou querendo provar. O produto deles é positivo, porque os dois são positivos. Logo, o inverso é positivo. Daí, olha para cá. Se o x é menor do que y, o que acontece quando eu multiplico x por 1 sobre xy? Não, sobre y. E o que acontece quando eu multiplico y por quê? Por 1 sobre xy. Primeira coisa, a desigualdade. Mantém-se ou inverte? Mantém-se. Mantém-se, porque eu estou multiplicando os dois lados por um número positivo. Isto é... Agora vamos ao resultado. Quanto é que dá isso? Dá 1 sobre y. Dá 1 sobre y. E quanto é que dá isso?
1 sobre x. Então, qual é a conclusão? Se eu tenho dois números positivos, x e y, e o x é menor do que y, quando eu inverto, A desigualdade se inverte. a desigualdade se inverte. E os dois continuam sendo positivos, é claro, né? Os dois continuam sendo positivos. A desigualdade inverte. Aí vai o que falou, né? Se x é maior do que 1, se daí, né? Daí, disso que foi feito, daí você tem o seguinte. Daí você tem a seguinte coisa. Se x é maior do que 1, x é maior do que 1 e é maior do que 0. Então, quando eu inverto, 1 sobre x fica o quê? Menor do que 1 sobre 1. Quanto é 1 sobre 1? Tá? Então, quando você pega um número maior do que 1, se eu inverto, dá. Entendido aí? Entendido? Esse negócio do inverso tem até um aspecto geométrico, um círculo, mas eu vou fazer menção disso mais para frente, que a gente está dando funções trigonométricas. Tá? Entendido? Então, observe. Dois números positivos. Quando eu inverto, a desigualdade entre eles inverte. Tá? Isso funciona para maior, funciona para maior ou igual. Menor, desculpa, menor, menor, igual. Agora, o que eu quero é ressaltar, tá? Outras operações. Isso aqui é importante, você observar isso, tá? E eu quero ressaltar outras operações. Então, duas operações, a potenciação e a radiciação, tá? Lembrando, vou relembrar para vocês, tá certo? Cada uma delas. E vamos começar com a primeira definição, para você entender e guardar certos conceitos aqui. E certas coisas que não existem, não estão definidas. Primeira definição. Primeira definição é o seguinte. Dados x real e n natural tem-se, por definição, quem é x elevado a n. X elevado a n, por definição, é 1 se o n é 0, se o n é igual a 0 e o x é diferente de 0. Está gravando aí? Está contando o tempo? Está contando o tempo? Quanto? 4,13. Pronto. Bom. X elevado a n é 1 se o n é 0 e o x é diferente de 0. X elevado a n é x, tá certo? Se o quê? Se o n é 1. E x elevado a n é o quê? É x vezes x elevado a n menos 1, se o n é maior que 1. Diga. Naquele caso, Rodrigo, eu vou falar para falar. Esse x e y podem assumir real, certo? Não, x e y por hipótese são reais. Não, são reais, certo? Aí, no caso, se for, tipo, o x assumir 1 meio e y assumir 1 terço, a igualdade de baixo vai funcionar. Claro. Ó, usando isso aqui. Usando isso aqui, ó. 3 é o quê? Maior do que 2, não é? Usando isso aqui, qual é a conclusão que você chega? 1 terço. É ou não é? Entendeu? Entendeu? Tá? Aí vem aquele princípio, né? Duas frações com o mesmo numerador. Qual é a maior? Aqui tem o menor denominador. Ok? Pronto. Vem disso aí, né? É claro. Bem, mas vem disso, vem de outros fatores também. Só um jeito para lá. Então, primeira coisa, a definição da potência com expoente natural. Quem é x elevado a n? É 1 se o n é 0 e x é diferente de 0. Ou seja, não há definição matemática para 0 elevado a 0. Primeira coisa que você deve usar, não há, observe, ó, vou botar de vermelho, não há, na matemática, não há definição, em lugar nenhum tem a definição para o quê?
0 elevado a 0. E não venha dizer que é uma indeterminação, não. Não é. Não tem definição. Tá? Não há definição para 0 elevado a 0. Simplesmente não existe. Não tem definição. Em outras palavras, não existe. Tá? 0 elevado a 0. E daí é que sai, né? Por isso é que sai, por exemplo, que 2... Quem é 2 à quarta? Pela definição, quem é? É 2 vezes 2 à terceira. Mas a definição de 2 à terceira, quem é? É 2 vezes 2 ao quadrado. Que é a definição de 2 ao quadrado? Então, isso é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 elevado a 1. Mas quem é 2 elevado a 1? É 2. Então, por isso é daí que sai. Mas a definição é essa. É uma definição dita recorrente. Recursiva, desculpe. Recursiva. A definição de 2 elevado de x elevado a n depende da definição de x elevado a n menos 1. Mas aí o princípio da indução finita diz que está definido para todo n, que está definido para n igual a 1. E se eu tenho para n, eu tenho para n mais 1. Então acabou. Está completamente definida pelo princípio de indução finita. Bem, dada essa definição, agora você tem a definição para potência com expoente inteiro. Lembrando que quando você estende a definição no contexto que já tem no contexto de um conjunto para um superconjunto, essa definição ela tem que incorporar a definição anterior, tá? E vem com a nova extensão. Então, definição. Definição, tá? Dados. Agora preste atenção, ó. Dados x real diferente de 0 e n inteiro tem-se. Quem é x elevado a n? Quem é? Continua sendo x elevado a n se o n é natural, ou seja, se o n é maior que ou igual a 0. X elevado a n é x elevado a n se o n é natural, incorporando. Mas se o n é negativo, quem é? Isso aqui é 1 sobre x elevado a menos n. Isso vale se o n for... isso é definido assim se o n for o quê? Negativo. Por isso é que isso é questão de definição, tá certo? E quando você... só uma coisa, peraí. Antes de eu dar essa definição, vou repetir. Perdeu o tempo, tá? Olha lá. Quando você dá essa definição aqui, ó, é uma coisa importante. Quando você dá essa definição aqui, você tem o seguinte, ó. Isso se prova. Quem é x elevado a n vezes x elevado a m? É x elevado a n mais m. Então, deixa a definição para depois. Quem é x elevado a n dividido por x elevado a m? X elevado a n menos m, se o n é o quê? Maior ou igual a m. Porque isso aqui não está definido ainda, tá? Para nm negativo, n menor do que m, porque senão fica negativo, eu não tenho essa definição. Estou dizendo o seguinte, diante dessa definição aqui, você tem estas propriedades. E tem outra, qual é? X elevado a n elevado a m, é x elevado a n vezes m. Você tem essas 4 propriedades aqui, 3 propriedades aqui, qualquer que seja o x o quê? Real, e quaisquer que sejam nm naturais. Isso aqui vale sempre. Tá certo? Mas tem a restrição aqui. Essa restrição aqui é fundamental porque eu estou trabalhando no contexto de potência com expoente natural. Natural. Positivo também, mas mais do que isso. Potência com expoente natural. O expoente pode ser 0. A gente está trabalhando com conjuntos naturais. Né? Então, e por isso que tem essa restrição aqui. Aí, bem, aí eu quero estender, aí vem aquele todo papo. Eu quero estender
potência com expoente natural, a potência com expoente inteiro. Mas eu tenho que estender de modo que incorpore a definição anterior e, mais do que isso, estas propriedades, elas devem valer também para expoentes inteiros. Aí a definição que torna isso possível é essa. Definição.